Bom dia, amigos. Hoje, 22 de março, sábado, falaremos sobre o tema proibido para pessoas perfeitas. Quando eu li essa fala, era alguém sugerindo que em toda frente de igreja deveria ter uma plaquinha dessa, que era proibido para pessoas perfeitas. Porque o grande problema é que as pessoas se acham muito perfeitas e acabam dando trabalho as pessoas que estão ali tentando se santificar todos os dias, não é verdade? Então vamos ao que interessa aqui, dando continuidade a esse tema. O foco é edificar o outro, ainda que não nos agrade. Se você conseguir fazer isso, já tens um lampejo de luz divina te tocando, ok? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Jesus. Romanos 15, 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Percebeu que a fala do Novo Testamento, em geral, é faça bem ao próximo. Entendeu? Mas quando Jesus também diz amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, repare o detalhe, como a ti mesmo. Você também tem que se valorizar, tá? Você tem que olhar para os céus, que é como se fosse um espelho, e se identificar com Cristo que está acima de você. E só você vai fazer isso através da Bíblia, tá bom? Então, agrade ao próximo. Deus faça de tudo para ele não tropeçar. O que a gente sabe que é muito difícil, porque nós gostamos de fazer as coisas para o nosso bel prazer, ok? Isso faz parte, infelizmente, da vida decaída que nós temos. Mas Deus nos deu sua palavra para que continuemos até aquele grande dia em que esse corpo, decaído, carnal, vai se transformar num corpo de glória. Vamos lá. A vida já está difícil e ainda somos oprimidos a divulgar inverdades, pressionados a divulgar desinformação ou falar por códigos. É um duplo sofrimento. Percebeu? Porque você sabe que o que você está falando, o algoritmo pode fazer qualquer coisa ali, dependendo de como ele foi configurado, para mudar as suas falas ou a intenção delas, ou cortar texto fora do contexto, aí vai virar um pretexto, só confunde sua vida. Por isso que você tem que ter muito cuidado com as coisas que fala, até mesmo pessoalmente com alguém. Normalmente, quando você conversa com alguém, é melhor, às vezes, até você fazer uma pergunta, como se você não soubesse já a resposta, e deixar a pessoa responder, do que você falar a sua opinião direta. Se você der a sua opinião direta, você é capaz de você entrar num confronto de graça, sem necessidade. Porque as pessoas não aceitam mais uma palavra imperativa. Estou falando no sentido de mandar, não, tá? Uma palavra convicta, forte, de alguém que pensa simplesmente diferente dela, tá? É como tem pessoas que gostam de ficar com a luz apagada, entendeu? E você gosta de comer num lugar claro. Entendeu? Então, faz o seguinte, já que a pessoa vai ficar de luz apagada e você não, vá comer num lugar onde você possa abrir a janela e a luz entrar, ou então você acende a luz. Procurar fazer tudo o que for de melhor para evitar contendas, aquela chamada do C.S. Lewis que ele fala, nós vivemos uma guerra civil, tá? Mas isso não vale a pena. Mas nada pode mudar a semente que foi plantada no seu coração, em seu coração, tá? Os receptores notarão a diferença. Provérbios 26, 6 diz: os pés corta e o dano sofre em quem manda mensagens por intermédio do insensato. Não sei se vocês já ouviram essa analogia, né? Onde o olho dizia, né? Eu sou a parte mais importante do corpo. Aí o nariz também, né? Falava, não, por mim, né? Se eu não respirar, todo o corpo morre. Aí a boca também, né? Se eu não comer, né? Todo o corpo morre. E foi descendo, 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 até que chegou na hora dos pés. Não, eu sou a parte mais importante, porque eu aguento vocês todos nas costas, né? E se eu me machucar, você não anda,
não tem como você comer, não vai ter como você respirar, não vai ter como você ver. Então, na verdade, aquele que está lá embaixo, normalmente é a pessoa, é o membro mais importante da sua vida. Considere essa analogia aí, para você pensar bem em que lugar nós devemos estar nessa sociedade. Mais uma vez, nosso fundo musical aqui das ambulâncias, né? Parece que sempre é a hora que eu começo a fazer o vídeo, o fundo musical aparece. Vamos lá. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo. Olha, isso significa cerca de 720 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo a terceira causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Essa estatística é alarmante, tá? E destaca a importância de abordar a prevenção do suicídio de forma eficaz e integral. Olha o detalhe. As pesquisas também revelam que o princípio está atrelado ao amor às riquezas, conhecida como a raiz de todo mal. Portanto, confie no Senhor e garanta mais tempo de vida. Por aí. Tá? Em Provérbios 11, 28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Diametralmente oposto aos rastros do homem mau, o justo, ou melhor dizendo, aquele que foi justificado, que ninguém se justifica por conta própria, não por sua justiça própria, mas pela ação direta de Deus, sua história brilha mais que a luz da manhã e reverbera mais que um coração apaixonado. Amém? Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Comece o seu dia sabendo que sua vida não depende de duas coisas terrenas. Vamos à primeira, suas decisões. Não depende. Segunda, nem de suas ações. Tá? Decisão e ação. Mas de três coisas divinas. Olha só de que ela depende. A decisão, a ação de Deus e mais uma, em pular em sua miséria. Vou repetir aqui porque eu acho interessante. Três coisas que você precisa na sua vida, tá? A decisão. Essa decisão vem sempre de Deus, que controla os corações. A ação de Deus. E mais uma, em pular na sua miséria. Deus faz isso, ele usa de misericórdia, tá? Romanos 9,16 diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu aconselho os irmãos a lerem esse texto, de preferência o capítulo todo de Romanos 9, quando ele diz isso bem claro. Ele fala bem assim, não adianta você fazer nada, entendeu? Se eu não fizer, vai dar tudo errado. É sempre assim. E aí, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Não fique achando que você tem problema com as trevas, ou com o mal, ou com o diabo. Se você tem algum problema, você pode ter certeza que é com Deus. Tem poder para fazer o diabo ir lá e te pegar. Então, como o próprio Jesus diz, não tenhais medo daquele que pode matar apenas a carne, mas tenhais medo de quem pode matar a carne e a alma. E só Deus pode fazer isso. Percebeu? Que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu acabei me lembrando aqui eu até estava escrevendo, eu coloquei aqui, do Barnabé, né? Vou ler o texto aqui de Barnabé, né? E diz assim, vamos ver aqui, Barnabé, muito bom. Tem até um cântico, né? Então lembra-se, né? O nosso tema é proibido para pessoas perfeitas. Aí, tem um texto que diz assim, eu vou falar já a referência: e chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia,
porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha que interessante. Atos 11, 22, 24. Tá? Agora, tem quem conheça e cante essa letra, né? Que é profunda. Eu tenho uma voz péssima para cantar. Né? Minha voz é muito nasal. E Barnabé era homem de Deus. Não sei se vou conseguir cantar, mas pelo menos uma palhinha que eu vou dar com a minha voz nasal. Não sei se mais ou menos assim, sem, óbvio, né, sem instrumentos, sem nada. Diz assim: não fica bem, a gente passa bem, outra Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Aí veio um refrão, né? Mas vamos continuar. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência, se por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Aí, de novo, o refrão, né? Era seu nome, por aí vai. Eu vou deixar essa letra lá nas referências da plataforma no qual você clicou o link. E peço também que você siga ali, eu sempre falo, né, dos 4 Cs, né? Que você curta, que você comente, que você compartilhe. Também, se quiser, contribua, né, com qualquer valor que você achar for tocado no seu coração. E outra coisa, se você não quiser fazer nenhuma dessas coisas, é porque Deus não tocou. Entendeu? Porque as pessoas só fazem se Deus tocar. Eu creio sempre dessa forma. Ok? Que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.